Esses acasos da vida são incríveis, né? É Porque maravilhoso. mudou a sua trajetória de vida para sempre, óbvio. Pra sempre. Um problema que você foi atrás para resolver, para cuidar, mostrou para você um caminho profissional, um caminho de vida. Total. E tô eu aqui, né? Exato. Não estaria, né? Não estaria. Então, esse eu acredito que seja um marco, sabe? De decisão. Por que eu trago essa história? Porque muitas pessoas podem estar vivendo a repetição de alguns padrões aí, não tá nem entendendo que isso está acontecendo, sabe? Everyone needs a coach. Thank you to all my wonderful teachers. Is the most powerful. I meet inspire me. But it's quite true. Your time is limited. Yes, we can. Thank you. Olá, seja bem-vindo ao Comunica Play, o seu encontro semanal com grandes comunicadores e profissionais da área. Eu sou Edgar Caetano, CEO da Ágoras Academy e especialista em comunicação e oratória. Se você é novo por aqui, não esqueça de seguir a gente no Instagram, @comunica.play e Edgar Caetano Oficial. Se você está no YouTube, já assine o meu canal e deixe o seu like nesse episódio. E não esquece, claro, de compartilhar esse podcast com seus amigos. O Comunica Play está no Spotify, no Deezer e nas principais plataformas de podcast. Eu tenho o prazer de receber aqui para o 6º episódio do Comunica Play, Camila Loyola, também conhecida como Cami Disse, um canal do YouTube que bomba desde 2015, é uma referência para nós da comunicação e para quem te acompanha. É um prazer te receber aqui, Camila. Edgar, muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu da gente poder estar aqui nessa oportunidade de falar de uma paixão em comum, né? Que é a comunicação humana, cada um assim na sua vertente, puxa a sua sardinha ali, mas no fim a gente se une, né, para poder falar de comunicação. Estou muito feliz, obrigada. Imagina, é um prazer. E a primeira pergunta que eu te faço, que é a pergunta clássica aqui do Comunica Play, é: quem é Camila Loyola na fila do pão da comunicação? Poxa vida, vamos lá. A Camila Loyola, bom, eu sou a K do Cami Disse, né? Esse K do Cami Disse veio pelo meu nome mesmo. E eu sou fonoaudióloga, eu também trabalho como mentora em comunicação humana e sou uma pessoa que gosta de artes, que gosta de cinema, que gosta de música. Eu cheguei na fonoaudiologia pela via do canto, da voz cantada. Então essa é uma até das minhas vertentes de trabalho, falo bastante de comunicação, mas o canto ele está muito presente na minha vida. Se não fosse o canto, eu não estaria com essa trajetória que eu criei aqui, que eu fui trilhando até hoje. Então é isso, assim, eu gosto de tudo que tem a ver com voz e com arte. Eu acredito que a voz ela é uma expressão da nossa arte, seja falada, seja cantada, e é por esse caminho que eu costumo seguir nas minhas orientações e na vida também. Tanto que se fala que a oratória é a arte de falar em público, né? Então exige-se bastante técnica, e muitas vezes a gente olha para o comunicador como um artista de fato, a maneira como ele entrega a sua mensagem, como ele compõe aquilo que ele comunica, de fato é uma arte. E a sua história? Né? Eu já sei aqui no backstage que, assim como eu, você também é mineira. Sim. E então nós temos algo em comum aí, além da comunicação, mas toda história tem alguns pontos de intersecção, os incidentes e incitantes do storytelling aí. Sim. Então, o que você pode compartilhar pra gente da tua história de vida? Que claro que você vai entrar na comunicação, na sua história também, na sua área de atuação, para que a gente possa tirar algumas lições e ajudar quem está nos assistindo a se inspirar um pouco com a tua história, como acontece aqui com os convidados do Comunica Play. Muito bem, muito bem. Caminho bacana esse que a gente vai trilhar aqui, né, Edgar? Muito obrigada. Bom, tem muito o que se falar sobre a história da gente, né? Mas pensando em termos de quem eu sou hoje, o que eu tenho construído, porque a gente não vai colocar isso no passado nunca, né? O que eu construí, não, a gente vai seguir construindo para toda a vida. Mas observando a minha vida hoje, o que eu acredito, no que eu atuo, onde eu quero estar com pessoas, como eu quero estar com pessoas, eu tenho alguns pontos da minha trajetória que eu considero até interessantes da gente trazer aqui
que talvez possa contribuir para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Eu tenho alguns pontos de virada na minha vida que até é interessante a gente conversar, porque eu estou aqui pensando que eu nunca falei sobre isso abertamente. Que bom! Então, eu acho que essa é a primeira vez que eu vou falar do porquê que eu cheguei na fonoaudiologia dessa forma. Né? Eu me lembro, assim, a primeira lembrança que eu tenho, porque assim, voltando alguns passos atrás, eu sempre fui uma pessoa muito quietinha, mais introvertida, mais na minha, mais de boa. Aquela coisa de, puxa, a Camila não fala, né? É só com os amigos dela, é uma coisa muito íntima. Bicho do mato, é de Minas e tal. Você sabe, né? Eu sei bem, Sul eu era de um Jeca Minas Tatu. Jeca Tatu total, assim. Se tinha alguma coisa para poder fazer que tivesse alguma exposição, eu estava passando, sem chance, imagina. Então, essa era a Camila lá de trás. Sempre muito na minha. E aí, eu fui buscar algumas... Eu sempre gostei de arte, sempre gostei de música, sempre gostei de cinema. Falei, vamos tentar algumas coisas aqui, né? Comecei a fazer aula de canto, comecei a tocar teclado, gostei dessa área. Falei, puxa, que legal, né? Comecei a gostar de cantar. Só que eu não achava, assim, eu não pensei naquele momento que uma hora eu ia ter que o quê? Me apresentar, né? Por que eu tô fazendo aula em conservatório? Vai chegar uma hora que vai ter aquela apresentação de fim de ano, aquelas coisas e tal. Lascou. E aí, bom, vou cantar. Tem a minha primeira apresentação, era na Casa da Cultura da cidade, era voz e piano, um colega, um amigo muito querido que ia tocar, e eu ia cantar aquela música da Whitney Houston, I Will Always Love You. Meu Deus. Beleza, ensaiei, achava que eu estava arrasando na frente do espelho, estava tudo lindo, maravilhoso, e estava muito frio, Edgar. Gelo de Minas Gerais, das montanhas, né, da Serra da Mantiqueira, que é Poços de Caldas. E eu fui com uma blusa bem fofinha, assim, quentinha, vermelha, gola alta, lembro direitinho. Isso é nos anos 90, tá? Faz muito tempo já. E fui eu para poder cantar. Quando começou a chegar, assim, começou a cair a ficha, eu falei, bom, vai chegar a minha vez. Começou a me dar um negócio. Um nervoso, eu falei, não vou dar conta, não vou conseguir, eu não posso ficar diante dessas pessoas, como é que eu vou expor a minha voz aqui? Eu vou desafinar, não vai dar certo. Eu sei que, para resumir a história, eu passei tão mal ali, Meu Deus, que a minha mãe teve que ir até a nossa casa para arrumar uma outra roupa para mim, porque a blusa quentinha, naquele inverno intenso da cidade, começou a me dar uma coisa aqui no pescoço, começou a me incomodar. Eu comecei a passar mal e eu falei, eu não vou cantar, vocês podem colocar outra pessoa no meu lugar aí, não vou, não tem condição. E ela foi, trocou, eu tive que trocar de roupa para conseguir ter algum apoio para poder fazer uma coisa que eu gostava muito. como se fosse um reset, a troca de roupa? Foi uma espécie de um reset e também assim, puxa, é a blusa, sabe? Mas não era. Lógico. Era aquele medo de exposição, aquela coisa que... Foi o primeiro momento que eu percebi que tinha alguma coisa ali que poderia estar me prejudicando. Tá. Em termos de exposição, de fala ou canto, aí no caso, mas é uma forma de comunicação, né? Exato. Em público. O público e eu ali tinha alguma coisa que não estava rolando bem. Depois eu até fui pensar lá para trás, aí que eu vi quantas oportunidades eu perdi, quantas coisas eu deixei de fazer por conta dessa exposição, desse medo de julgamento. Aí a gente depois entende, né? Vai colocar nomes. Exato. Julgamento, o medo de errar, enfim. Mas naquele momento foi quando eu me percebi, assim, falei, poxa, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu acabei de quase não fazer algo que eu aprecio muito, que eu tenho muito prazer em fazer, expor a minha arte por meio da minha voz, por conta de um medo, por conta de um receio, por conta de um preciosismo, de um perfeccionismo. Não era por conta da blusa que estava quente. Né? Foi um gatilho. E depois eu fui resgatando isso, meu gatilho sempre era a voz. Sempre que eu estava em alguma situação em que eu ia me expor de alguma forma, dava dor de garganta, dava alterações, eu ficava rouca, eu ficava tensa. Não é por acaso que nessa época eu tive até uma lesão de laringe. Porque você forçou? De tanta tensão que eu gerava para poder me apresentar, para poder estar com pessoas nessas situações aqui pensando no canto. Falando especificamente do E isso canto. você tinha que faixa etária? Eu tinha 17 anos, 16 para 17.
E essa ficha caiu, você conseguiu compreender o quanto isso estava te prejudicando. Sim, eu falei, puxa, o que está acontecendo? E é interessante que aí muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo, porque essa ficha caiu neste momento, foi quando eu identifiquei, eu reconheci, eu abracei essa dificuldade, falei, puxa, tem alguma coisa aqui. Nesse período foi quando eu tive o problema na minha voz, eu tive que fazer fonoterapia, e aí, estava bem na época de escolher profissão, eu achava que eu queria alguma coisa da área da saúde. Pensei em medicina, que eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa, enfim, quando é da saúde e tal, cuidar de gente. Quando eu fui na fono e descobri que a fono é da área da saúde, lida com gente, e ainda lida com voz, com canto, falei, não, é aqui que eu vou ficar. Então, tudo foi acontecendo neste momento para mim, sabe? Foi quando eu olhei e falei, puxa, além de eu ter que resolver essa minha questão interna, já estou aqui resolvendo o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente. Pois é. Decidi ser fonoaudióloga porque eu falei, eu vou trabalhar com cantor. Eu vou trabalhar com essa voz na sua expressão artística, seja ela qual for. Esses acasos da vida são incríveis, né? É Porque maravilhoso. mudou a sua trajetória de vida para sempre, óbvio. Para sempre. Um problema que você foi atrás para resolver, para cuidar, mostrou para você um caminho profissional, um caminho de vida. Total. E tô eu aqui, né? Exato. Não estaria, né? Não estaria. Então, esse eu acredito que seja um marco, sabe? De decisão. Por que eu trago essa história? Porque muitas pessoas podem estar vivendo a repetição de alguns padrões aí e não está nem entendendo que isso está acontecendo, sabe? Eu fui olhar lá para trás, pensando na minha comunicação, eu estava vivendo isso em muitas situações. Essa apresentação foi só a ponta. Foi só aquela cereja do bolo mesmo para eu entender que eu precisava mudar. Sim. Antes disso, eu tive uma apresentação de teclado, a minha primeira também foi estressantíssima, também uma situação de exposição que não é vocal, mas é uma comunicação por meio da música. Isso. Também tive problemas ali para me expor, então assim, eu entendo isso como um marco, assim, eu vou mudar, eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque se eu quero um resultado diferente, eu tenho que mexer os pauzinhos aqui. Né? Depois eu fui entender que eu conseguia. Porque primeiro eu precisava entender que eu tinha uma dificuldade. Depois eu entendi que eu conseguia fazer aquilo que eu tinha prazer em fazer. E como é que foi isso? Eu tive uma banda. Virei vocalista de uma banda. Eu vou arrumar um jeito aqui de vencer essa minha dificuldade. Ainda não tinha entrado na faculdade, estava em época ainda de vestibular e tal. Montei uma banda. Mas você montou uma banda porque isso aconteceu ou você queria criar uma oportunidade de se expor repetidamente? As duas coisas. Uau! Falei, legal. olha, agora eu vou me colocar, eu vou dar um jeito. Né? E também era uma banda beneficente, a gente tocava para criança carente, em lares, então tinha também um propósito, um motivo, exato. Que foi um pouco da desculpa, sabe? Claro. Se eu colocasse alguma coisa como isso, por exemplo, vou fazer para pessoas, aí eu tinha que ir. Não tinha jeito. Você estava comprometida. Eu estava comprometida, exato. E foi até engraçado que meu pai, ele tocou comigo. Ele tocava violão na banda. E ele, quando eu falei que eu queria montar uma banda, ele falou, mas como assim, Camila? Você é a mais quieta da família. Como é que você vai subir num palco e você vai ser a vocalista, você vai ser a líder dessa banda? Falei, pois é, pai, é exatamente isso que eu quero fazer. Então, esse é um segundo ponto, um segundo marco que eu acho importante. É uma lição incrível, porque quando a gente olha para tudo que a gente tem para fazer hoje e nos dias à frente, e a gente entende que tem uma limitação em certa área, qual que é a melhor maneira de vencer isso? É criar oportunidades de fazer isso repetidamente até que isso se torne uma excelência para você. Exato. Só que a gente tem o medo, o receio de se comprometer, não com o outro, com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Exatamente. E aí uma das ferramentas é essa, se compromete com outros, porque daí você tem vergonha, né? Eu fiz isso. É a segunda vez que eu lanço um podcast. Uau! Da primeira, eu me comprometi comigo e não avancei. Da segunda, eu falei, quer saber? Vou me comprometer com o público. E aí fiz um puta barulho. Desculpa. É isso aí. Um pi, barulho. Fiz um baita barulho e todo mundo ficou esperando. Cara, você não tem escolha. Agora você vai ter que vencer isso. Por quê? Claro que a gente também tem as nossas limitações, nossos anseios. Será que vai dar certo? Será que vai ser legal? Será que vai ter audiência? Será que eu vou dar conta
de entrevistar esse monte de comunicador gigante. Então a gente fica ansioso mesmo, fica com receio, mas está aí uma estratégia, se comprometer com o público e ter ali um outro motivo que seja, às vezes até, como você usou, né, um motivo de propósito, de bem para o outro, para você se motivar. Exato. E esse é um ensinamento que eu acabo trazendo, como você bem colocou, essa questão de você se comprometer com o outro. Eu traria até um ponto a mais, que é justamente a gente entender que a comunicação, ela é sobre o outro também. Às vezes nós ficamos muito preocupados com a nossa performance, se eu vou errar, se eu não vou errar, se eu vou atropelar, como é que está a minha dicção. Aqui eu já estou trazendo as dores de muitos dos nossos clientes, né? É verdade. Então, como é que está a minha dicção? Será que eu vou fazer feio? Será que eu vou passar vergonha? E olha, de verdade, aqui, dica importante, o teu público, ele está interessado no que você tem a dizer. Ele não está ali, aquele público, aquela pessoa que vale a pena, né? Porque, claro, temos os que não valem, mas aí a gente já sabe fazer o filtro. Tudo bem. Mas aquele público que vale a pena, que está interessado no que você quer contribuir, ele não está ali para ficar contando quantas vezes você falou a palavra errada. Se deu branco, se não deu branco. E eu sempre me cobrei com relação a isso. Foi algo que eu tive que aprender e até hoje. Não dá para dizer que a gente, uau, tá tudo certo. Você mesmo disse com relação ao podcast, né? Dá aquela ansiedade, a diferença é o que a gente faz com essa emoção que vem, não é, Edgar? Exato. O que eu vou fazer? Transforma em combustível. Essa emoção, essa ansiedade, essa coisa vai me travar para eu não fazer, chegar ao ponto de eu não fazer o podcast, ou vai justamente me mobilizar, me motivar a fazer? Para estar com pessoas, para poder me ver cada vez mais nessas situações de sucesso. Então, também a gente precisa olhar para esse outro na comunicação. Tem muito mais a ver com o outro. Quando a gente tira o foco da gente, fica um pouco mais fácil. Isso é verdade. A gente está muito preocupado com o holofote que está virado para a gente, mas, na verdade, as pessoas querem aquilo que a gente tem de verdadeiro, de autêntico, de natural. Então, se eu erro, se eu gaguejo, se eu falho, isso faz parte da minha comunicação e é claro que eu posso olhar para isso e ver pontos de melhoria. Sim. E está tudo bem, todo mundo quer evoluir, né? O podcast, a palestra, a live, tudo a gente busca melhorar. Se a gente olhar você que tem um canal gigante, se olhar para os teus primeiros vídeos, uau, você vê a tua evolução na própria comunicação, que é absurda. E é só porque a gente repetiu que dá para ver essa evolução. Exato. Então, é isso que muitas vezes eu percebo, talvez seja uma realidade aí com as pessoas que você atende também, e quem tem medo de falar em público, quem tem essa trava, ou quem tem falta experiência mesmo para a pessoa, essa pessoa tem uma tendência a cada vez mais evitar as situações de comunicação. E, na verdade, a gente precisa fazer o contrário. É justamente se expor às situações de comunicação, seja qual for a situação, o contexto, enfim. Aqui eu trouxe como exemplo a questão do canto, mas para eu estar lá no palco, eu tinha que dar um jeito de conversar com as pessoas, de animar o pessoal. Tinha também fala e canto ali. Exato. Foi um desafio imenso para mim. Verdade. Fiquei bastante tempo sem banda. Se eu fosse ter uma banda hoje, talvez... vai dar aquele frio na barriga de novo. Mas a gente já sabe, já guardou algumas lembranças de sucesso. E quando a pessoa tem medo, ela guarda muita lembrança de insucesso na comunicação. E aí ela para de se provar, de se colocar à prova. É aí que está o problema. Então, como é que ela vai trabalhar com essa ferramenta se ela não sabe nem como é que ela se sai? Pois é. Então, essa é uma orientação que eu costumo dar assim, para as pessoas. Vai. Claro, temos estratégias, temos pessoas que podem auxiliar, vai preparado, mas vai. E aí você se organiza no processo, aí tá tudo bem. E aí, a partir desse momento, quando caiu a ficha, você se recuperou, fez o tratamento com essa fono. Fiz o tratamento, achei maravilhoso. Achei mágico, porque não precisei fazer cirurgia nem nada, foi tudo com fonoterapia. Eu tive nódulos vocais, né, que é uma lesão muito comum, especialmente em mulheres com mau uso de voz, abuso vocal e tal. E reabsorveu. Não precisei fazer nenhum tipo de cirurgia, com terapia deu tudo certo. E algumas mudanças, obviamente, né, mudança de comportamento vocal, eu comecei a entender como é que eu usava esse instrumento,
que eu estava ali fazendo algumas tensões para cantar e para falar que eram desnecessárias. Eu cantava muita música grave, porque a minha primeira professora de canto achava lindo mulher cantando grave. Então eu cantava Ana Carolina, Cássia Eller, tudo aqui embaixo. Fazia muita força nessa voz. Então juntou tudo, enfim, mas me recuperei. Continuei com a banda enquanto estava lá no período de vestibular e tudo mais. Passei na Unesp de Marília e fui embora, né? Então, esse foi um passo imenso para mim, porque sempre tinha acabado de sair da casa dos meus pais. Nunca tinha ido nem até São João da Boa Vista, que é do lado de Poços de Caldas ali, sozinha. Fui parar em Marília, que é 400 e tralalá quilômetros da casa dos meus pais. E lá eu entendi, foi um terceiro marco aí. Então, primeiro, eu identifiquei, eu percebi que algo tinha que mudar. Segundo, eu percebi que eu poderia fazer, que dava, que era possível, que não era uma coisa de outro mundo, dava para fazer. E terceiro, foi quando eu soube que tinha ferramenta para isso. Então, quando eu comecei a entrar em contato com as técnicas, quando eu comecei a investigar um pouco mais desse universo da voz. Então, esse é um terceiro momento muito interessante na minha vida, que eu até me lembro que no final, o último ano da faculdade, a gente tinha sempre os quarto-anistas, né? O quarto ano fazia o seminário acadêmico da Fono, né? Então, quando chegou no meu quarto ano, a gente tinha que montar uma comissão com alguns alunos para representar a organização daquele evento que a gente ia fazer. Eu fui a presidente. Então, eu que fui fazer todas as chamadas dos professores, né, dos outros fonoaudiólogos, dos palestrantes. Eu que fui lá para poder apresentar todo mundo. Pegava o microfone e ia. Dizer que foi super tranquilo? Não foi. Eu sei que eu tinha ali uma questão, mas eu descobri que tinha ferramentas, que eu tinha como me preparar, eu tinha como trabalhar minha voz, trabalhar a minha comunicação. E daí foi para a vida. Então, claro, tem situações que são mais desafiadoras? Sempre tem. Estar aqui com uma pessoa tão querida, tão competente, dá um friozinho na barriga? Claro que dá. Mas é esse friozinho na barriga que a gente fala, puxa, que legal essa conquista, mais essa. Né? Deixa eu estar aqui e eu estou feliz em estar aqui. Então, e eu tenho ferramentas para estar aqui. Né? Então, isso é que é bacana. A pessoa entender que ela precisa mudar, que ela consegue o que ela deseja, o que ela tem prazer em fazer aí na comunicação e que ela pode ter ferramentas adequadas para isso. E é isso. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Por falar em ferramenta, eu percebi que antes da gente entrar no gravado aqui para a gravação, você estava fazendo aquecimento vocal. Tava. Como é que é isso? Isso já se incorporou, obviamente, há muito tempo à sua prática de comunicação e toda vez que você deve ter uma exposição, você se prepara, dentre outras coisas, fazendo aquecimento vocal. Sim, sim. Além do aquecimento vocal, o que mais que você faz, até do ponto de vista da preparação da tua mente para essas exposições? Perfeito. Vamos lá, então, falar sobre técnicas e ferramentas, que é o que a gente adora, né? O aquecimento vocal é uma prática que está na minha rotina mesmo e é algo que eu oriento a todas as pessoas que vão se expor, que vão utilizar a voz por mais tempo ou utilizar a voz numa situação um pouco mais formal, porque o aquecimento vocal é aquele momento prévio em que você vai preparar a sua musculatura para deixar ela mais flexível, mais versátil, ter mais mobilidade nessa musculatura para poder utilizar para falar ou para cantar. Então já entrou muito na minha rotina, especialmente porque eu sinto na hora, porque sim, de fato, temos resultado imediato do aquecimento, né? Então aumenta a circulação sanguínea na região, dá uma boa alongada, né, para a gente poder trazer essas nuances na voz. Então eu me sinto muito confortável e o aquecimento vocal também ele minimiza a possibilidade de você forçar, de você ter uma lesão, que eu já tive, né? Então, assim, tem um passado aí que eu entendo muito bem. Tanto que quando eu vou atender os meus pacientes e clientes também de aprimoramento, eu falo isso para eles. Eu falo, olha, eu já senti na pele e na laringe isso que você está me falando. Então, vamos trabalhar. Então, o aquecimento vocal é, sim, essa prática. Alguns exercícios de respiração também. Está dentro do aquecimento, mas também aí, respondendo a sua pergunta sobre como eu me organizo mentalmente, né? O treino respiratório, para mim, me ajuda a
estar aqui, ter presença. ter presença. Então eu começo a pensar um pouco na minha inspiração, na pausa respiratória, soltar o ar. Eu gosto de fazer uma mentalização nesse momento. Né? Eu acredito que pra gente, você trouxe essa palavra, né, presença. A comunicação, ela tem que ter presença. Se eu tô aqui com você e eu tô preocupada com uma pendência que eu deixei antes de vir para cá, eu não tô aqui com você. É verdade. E nós precisamos trabalhar isso cada vez mais nos dias de hoje, não é mesmo, Edgar? Porque, mais do que nunca. Nossa, a gente faz tudo ao mesmo tempo, tem muita informação chegando, a gente acha que tem que dar conta de tudo isso que está chegando, então dificilmente, se a gente deixa no automático, a gente nunca está onde a gente deveria estar. Isso é verdade. Ontem, acho que foi ontem, anteontem, eu li uma frase que eu achei tão interessante sobre o tempo, que dizia assim, sobre tempo de qualidade, né? Que dizia assim, se você não tem 1 hora inteira, durante 10 minutos, esteja inteiro. Eu achei tão poderoso isso. Isso é fato, hein? Se você não tem 1 hora inteira, esteja presente. Nesses 10 minutos, esteja inteiro em 10 minutos. É a qualidade versus a quantidade. É isso. Então, esse é um exercício que eu costumo fazer quando eu preciso estar em situações da exposição da minha fala em público. Outro ponto vem até antes de estar aqui, mas no momento de um convite, por exemplo, eu sempre faço um alinhamento com quem me convidou, olha, sobre o que é, do que a gente vai falar. Você já prontamente, nós trocamos essa ideia, nem precisei ficar questionando muito, porque você também já tem esse esquema. Mas tudo para poder a gente deixar o ambiente de comunicação mais familiar, diminuir fator de estresse, né? Então, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei o que vai ser abordado, a gente teve esse alinhamento, né, para poder entender. Então, fica mais tranquilo para mim. Esse ambiente ele não está tão desconhecido para mim. E muitas vezes o que traz ansiedade, e essa ansiedade que trava, que paralisa as pessoas, é justamente deixar tudo por conta do improviso, não saber o que está fazendo ali, né? Vai para uma entrevista de emprego, não sabe nem direito. Vou dar um jeitinho, né? Não sabe nem direito qual que é, do que se trata a empresa ali, da vaga que ele está buscando. E isso dá muito estresse. Então, para qualquer tipo de exposição, eu recomendo que a pessoa se prepare. Prepare o seu terreno. Entenda que público que é esse, para que tipo de público que eu vou falar. Esse tema, ele é mais delicado? O tema que eu vou tratar é mais delicado, é mais polêmico, não é? Como é que eu vou tratar disso? Será que eu posso já antecipar algumas possíveis discordâncias que podem acontecer aí com relação ao tema que eu vou tratar, para poder eu chegar preparada? Isso. Tudo isso é ferramenta, é escudo, para que a gente possa estar mais inteiro aqui nessa situação de comunicação. Porque quando a gente está numa mesa de bar, por exemplo, a gente está na nossa zona de conforto, porque é super confortável, está com os amigos, você está relaxado, você está batendo um papo ali e a coisa flui. O que as pessoas têm que entender é que não necessariamente você precisa sair da tua zona de conforto para se expor ou para interagir com o outro, para se comunicar. Você pode expandir a sua zona de conforto, porque tem que ser confortável. Tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso subir no palco, interagir com a plateia, olhar para o microfone e saber que ele não vai te engolir, olhar para a lente da câmera e saber que está tudo bem, que é uma pessoa que está te assistindo ali do outro lado, que tem as mesmas fragilidades ou outras parecidas com as suas. Nossa, que insight maravilhoso que é esse que você teve. E a gente da tem essa zona dificuldade, de conforto, né? A gente tem. E eu acho também que assim, a gente acabou demonizando a questão da zona de conforto. Sim. Por isso que eu gostei tanto dessa fala sua. Que bom. É isso, né? Em vez da gente achar que necessariamente precisamos sair da zona de conforto... Não, tudo bem, a gente até entende o que isso quer dizer. Mas essa mentalidade de expandir porque precisa ser confortável é
sensacional. Porque não é uma zona de comodidade. Aí tudo bem, uma zona de comodidade, não, eu não saio daqui, eu vou ficar aqui para sempre aqui. Não é? É síndrome de Gabriela, né? Mas o conforto, ele é inerente à vida. A gente gosta, a gente trabalha para ter mais conforto, a gente vive buscando mais conforto. E o que você falou é verdade, a gente demonizou o conforto e parece que é pecado estar numa conversa como essa aqui confortável. Não, você não está tenso, você não está ansioso. Já estive, talvez no começo da conversa, quando eu precisei abrir o programa, a ansiedade do Clécio dizer, tá valendo, vai começar, vai gravar, normal. E a gente vai dissipando essa ansiedade, esse nervosismo e vai ficando mais confortável. E que bom, né? Que bom, que bom. É aquilo que a gente conversou, né? Esse ambiente fica mais familiar. Cada vez mais familiar, até para o nosso cérebro. Ele começa a entender que aquela situação não é tão ameaçadora quanto a gente achava que fosse. E isso é muito bom, porque é assim que a gente cria essas novas lembranças, né? Eu falo lembranças em detrimento de memórias, porque é mais lembrança o que a gente tem, né? A memória às vezes nos engana. Isso. Principalmente quando a pessoa ela se vê nessa situação de que não fala bem e tal, ela sempre tem uma lembrança de algo que ela fez que foi terrível na expressão dela, na comunicação. E nem foi tudo isso. E nem né? foi tudo isso. Então a gente distorce um pouco a nossa memória e com algumas lembranças de insucesso. Mas o outro lado também é muito interessante, de você criar essas lembranças positivas. Então, quando eu sair daqui, eu vou pensar, puxa, que legal que foi esse papo. Que bacana, eu espero que outras pessoas tenham achado tão legal quanto eu achei, né? Que possa contribuir com as pessoas. Isso vai me motivar num próximo convite. Aqui estou até trazendo um exemplo para quem possa estar pensando aí se aceita ou não, né? Num próximo convite eu vou querer ir, porque vai ser legal também. Pois é. E aí você falou um pouquinho mais cedo da sua preparação e uma das coisas que você faz é a mentalização. Sim. Essa é uma ferramenta que a gente já viu grandes atletas usando, o Pelé usava, o Cristiano Ronaldo usa. Eu vi recentemente uma tenista canadense que venceu um torneio nos Estados Unidos contra a então maior jogadora de tênis feminino, que é a Serena Williams, e a Bianca Andreescu, ela disse que ela deu uma entrevista, inclusive, para um repórter do Brasil e contou para ele que ela mentalizou como seria vencer aquela partida, aquela final. E ele comentou isso ali na abertura do jogo. Ela ganhou a partida. Uau. E depois ela fala que realmente eu mentalizei como seria as jogadas, como seria vencer um ponto, como seria a minha comemoração. A gente sabe que quando a gente entra em campo ou em quadra, a gente não vai conseguir fazer exatamente o que a gente mentalizou. Mas aí eu queria ouvir o teu ponto de vista, qual que é o impacto que isso tem na nossa performance ao falar em público ou diante de uma situação como essa, no estúdio, ao gravar um vídeo, numa live. Que impacto isso tem na nossa performance, do seu ponto de vista? Puxa, primeiro essa história da tenista eu não sabia, fiquei encantada, vou até depois atrás da entrevista para ver esse relato. E eu super concordo com você, eu acredito que essa mentalização, ela nos motiva, ela nos auxilia realmente a estar ali, quando não tem o auto-julgamento. Porque muitas vezes o que eu percebo é a pessoa falar, puxa, mentalizei, chegou lá, saiu tudo diferente, eu não presto mesmo, não dá certo, comigo não vai, isso aí é dom e eu não tenho. Então, eu acho que a gente precisa olhar para esses dois pontos, né? E a mentalização, como diferente do que algumas pessoas pensam, não é só você pensar, eu vou dar certo, eu vou subir. É realmente isso que você trouxe, né, da tenista. Eu me imaginei como seria eu subindo no pódio, ou ganhando, qual que seria a minha reação, o que eu vou sentir na hora. Então, isso nos traz algumas mobilizações corporais, inclusive. Exato. A gente está mandando informação o tempo todo para o nosso cérebro, e isso é um alimento para você estar ali. Então, eu acredito, sim, que não é só uma questão de crença também, isso a gente tem muitos estudos que comprovam isso, que é importante que façamos esse tipo de mentalização para nos auxiliar. Não porque, como você bem disse, não para poder fazer igualzinho, porque a gente não consegue, cada momento é único, não tem como a gente repetir, não tem como replicar. Se nós fizéssemos outro podcast aqui, com o mesmo assunto que fosse, ia sair para outro lado, outros caminhos, outras Exato. palavras, enfim. E a beleza da comunicação está justamente nisso, né?
essa possibilidade da gente ter esse livro em branco para a gente preencher. É assim como uma palestra, cada palestra é uma palestra, você pode fazer a mesma palestra 200 vezes. O público é diferente, o dia está diferente, o teu humor está um pouco diferente, a tua roupa, tudo muda. E é óbvio que você traz os inputs recentes do seu dia a dia, entre uma palestra e outra, alguma coisa mudou, você vai lá e faz um ajuste, essa história vamos contar de uma forma diferente. Então, a comunicação é um organismo vivo, né? Se fosse um bichinho, né? É um ser vivo que está em constante evolução. E buscar essas ferramentas que são ilimitadas e infinitas, a gente vai... né? Eu não sei quanto tempo a gente vai viver, mas eu pretendo viver até os 120, eu brinco, né? Vamos correr atrás. Vamos correr atrás, né? Eu brinco que a meta é a missão Tom Cruise, né? Primeiro milestone, chegar aos 60 como Tom Cruise. Uau. Depois a gente dobra a meta, né? É isso aí. Então, como a gente tem ainda muito tempo pela frente, a gente sabe que mesmo vivendo mais 100 anos, a gente só vai arranhar a superfície do iceberg no que diz respeito à comunicação humana. Mas melhorar um pouquinho por dia, 1% que seja por mês, a gente está falando de 12% ao ano. Exato. Né? Se eu melhorar como comunicador 10, 12% ao ano, caramba, então em quanto tempo eu me torno Obama? Exato. Em alguns anos, né? A gente tem que entender que é uma evolução e que o fato de eu ter cometido um equívoco, de ter falhado, de eu ter feito algo que não se encaixou de repente no contexto, naquela apresentação corporativa ou naquela apresentação no meu Instagram. Esse vídeo não ficou tão bom quanto eu poderia, quanto eu gostaria de entregar. Tá tudo bem. Exato. E aí vem um pouquinho da aceitação, né, que o Eckhart Tolle fala bastante no livro dele, o Novo Mundo, Despertar da Consciência, que o primeiro passo é a gente se aceitar um pouco mais, né? Eu vejo muita gente chegando para mim, você deve se deparar com isso com mais frequência. Não gosto da minha voz. Como é que você lida com essa falta de aceitação, por exemplo? Eu tenho muito essa demanda, muito mesmo. E é engraçado porque muitas vezes você vai avaliar, essa voz ela não está tão problemática assim, né? Então, primeiro, eu sinto que tem uma certa distorção dessa imagem, dessa autoimagem vocal, né? Geralmente as pessoas que dizem para mim não gosto da minha própria voz, são pessoas que não se ouvem muito. E nós temos formas diferentes, né? A gente se escuta de um jeito diferente do que a outra pessoa nos ouve. Fato. Por uma questão fisiológica mesmo, né? Então, quando eu me escuto, o som sai da minha boca, viaja pelo ar e entra aqui no meu ouvido para eu poder me ouvir, que é o jeito que você está me escutando. Exato. Mas também, ao mesmo tempo em que isso acontece via aérea, tem também uma vibração dos meus ossos. E por esse caminho a gente também se escuta. Então, a nossa voz, que nós ouvimos, é o resultado dessas duas vias. E aí, quando você vai ouvir a sua voz que está gravada, perdeu essa referência da via óssea. Então, na verdade, é uma voz que você não está acostumado. Então, muitas vezes, a pessoa que não gosta da própria voz, eu pergunto, eu falo, será que você não gosta ou será que você não está acostumada com a sua voz? Fato. Eu não gosto tanto que eu nem me ouço, eu escuto aquela voz de taquara rachada, prefiro não ouvir e tal. E aí, essa é a minha primeira orientação. Sabe aqueles áudios do WhatsApp? Começa a escutar. Mas nem faço. Então começa a fazer. Já é um primeiro parâmetro. Eu tenho uma frase que eu gosto muito e que é o que me norteia. A gente não muda na gente o que a gente não percebe. Eu não consigo mudar em mim o que eu não percebo. Verdade. Então, se você não escuta a sua voz, se você não dedica um tempo para você se ouvir, para você perceber, deixa eu ver o que é que eu não gosto na minha voz. Será que é volume, eu falo muito rápido? Porque os parâmetros eles se misturam ali. Né? Se eu não percebo isso, eu não vou mudar, eu não tenho nem referência para mudar. Eu vou mudar o quê? Então, primeira orientação, comece a se ouvir mais. Agora, Camila, eu estou me ouvindo muito, tá tudo certo, tudo bem, e mesmo assim eu não gosto da minha voz. Bom, aí sim, agora que você guardou o chicote, que eu brinco, né, que a pessoa se chicoteia, guarda esse chicote, tira o auto-julgamento, analisa como um observador, como é que está essa voz.
Depois que você entendeu como é que está essa voz, aí sim. Ainda tem parâmetros que te incomodam? Vamos entender? Vamos perceber que parâmetro é esse? Será que essa voz está muito no nariz, a gente precisa tirar, dar um aspecto um pouco mais estridente? Será que essa voz está muito na garganta, você tem dificuldade de projetar essa voz porque você está focando muito aqui? Será que você fala muito baixinho e as pessoas ficam pedindo para você repetir porque você tem uma falta de um condicionamento, essa respiração não está muito boa? Aí sim a gente vai começar a entender quais são esses parâmetros, porque a voz é resultado desse conjunto de musculaturas, de músculos que nós trabalhamos de forma coordenada para poder produzir esse som. Com o ar que passa, como é que eu faço esse ar se reverberar na minha caixa de ressonância? Tem vários elementos que nós podemos trabalhar na voz. Qual será que é o elemento que você está precisando trabalhar? Então, é identificar, é trabalhar, é mudar o que dá para mudar dentro do estilo que você quer ter. Porque não dá para dizer assim, a pessoa chegar e falar, eu quero a voz da Ivete Sangalo. Mas assim, deixa eu te falar, você não é a Ivete Sangalo. Isso não é nem bom e nem ruim. Não é um juízo de valor. Não. É assim, você tem experiências diferentes, você tem bagagens diferentes, você tem estilo diferente, você tem uma fisiologia, um corpo diferente, uma laringe, uma prega vocal que é diferente, teu nariz é diferente, boca, tudo isso interfere na produção da voz. Então, que tal se em vez de você querer ter a voz da Ivete, você, com a voz que você tem, com a estrutura que você tem, buscar o que você tem de fortaleza e aprimorar isso? E mudar o que está te incomodando, ok, tudo bem, porque dá para fazer isso também? Vamos nessa? Nessa eu topo. Muito bom, muito bom. E aí, claro, primeiro a pessoa se aceita a realidade dela, o contexto dela, e aí vamos ajustar o que precisa ser ajustado. Exato. Porque a vara geralmente está lá em cima, né? A pessoa marca lá no... Ela tem 1,80, ela quer pular 3 metros. Amigão, vamos primeiro começar com 1,80 aqui, depois 1,90. Então, esse banho de realidade é fundamental até para a pessoa entender que ela tem potencial para melhorar, mas que ela tem muita coisa boa que ela não está utilizando muitas vezes. Exatamente. Porque ela está olhando a parte vazia do copo. Exatamente. Autoconhecimento, né, Edgar? Básico, né? Básico. Para comunicação é a base. É claro que assim, a gente tem questões que são orgânicas. Sim. Aqui como fonoaudióloga, não poderia deixar de dizer isso. Tem pessoas que têm, assim como eu tive um dia uma lesão de laringe, tem pessoas que têm alterações. Nem é disso que eu estou falando. Porque dos últimos anos, dos últimos 3, 4 anos para cá, aumentou muito a minha demanda de aprimoramento vocal. Também faço bastante reabilitação, né? Quem vem com vozes doentes para poder reabilitar. Mas tem muita gente querendo aprimorar, né? E é possível tanto o trabalho voltado para a reabilitação quanto para o aprimoramento, a gente trabalhar com essas questões vocais, esses parâmetros que compõem a voz. E lembrar também que a voz é uma ferramenta poderosa da comunicação, porém não é a única. É verdade. Então, às vezes, a pessoa fica tão focada nessa questão vocal e não percebe que tem uma série de outros elementos na sua comunicação verbal e não verbal que ela não está utilizando bem, que ela não aproveita. Então, é importante aproveitar. E aí, voltando na tua história, então você entrou nessa área e já foi imediatamente atender o perfil de pacientes ou clientes que você atende hoje? Nossa, isso mudou bastante. Mudou bastante, mas sempre, o meu foco sempre foi voz. Sempre. A fonoaudiologia tem muitas áreas, né? Toda a área hospitalar, a área voltada para a parte mais educacional, ensinar a criança a falar, assim, né? Porque quando fala fono, primeira referência, vai ensinar a criança a falar. E dentro desse ensinar a criança a falar tem um monte de outras sub-áreas, enfim. Exato. A área de audição, mas eu era voz. Eu quero trabalhar com voz. E quando eu cheguei, era voz cantada, ainda por cima, era mais específica ainda, porque era muito da minha vivência. Quando eu cheguei na faculdade, eu fui ver os outros aspectos da voz e eu achei maravilhoso também. Então, a voz clínica, né, essa parte toda de reabilitação, a voz no contexto educacional, a voz do professor. O professor é um dos profissionais que mais utilizam a voz e que tem mais risco de alteração, inclusive. E professores de
todos os níveis aí. Então, todas essas áreas de voz me encantaram. E quando eu terminei a faculdade, eu fiquei ainda 1 ano lá na Unesp, fiz um projeto porque eu queria estudar mais. Para mim não estava suficiente, queria um pouco mais de voz aí. Foi quando eu montei um projeto, trabalhei 1 ano lá com alguns profissionais dentro de igrejas, fazendo preparação vocal. E aí eu vim para São Paulo, já com o projeto prontinho para tentar uma vaga no mestrado, aqui na PUC de São Paulo, porque eu soube, a minha professora na época falou, olha, você quer trabalhar com voz cantada? Você vai lá na PUC, voz cantada e falada também, tem 2 fonos feras lá, que é, assim, autoras que gente que eu aprendia nos livros, eu me deparei lá quando eu cheguei. Uau! Né? Uau! Foi um momento único para mim. Então, eu vim para São Paulo para seguir a área acadêmica. Eu até, quando eu comecei a fazer o mestrado, tal, eu fui, na sequência, já embarquei o doutorado, eu fiz a defesa num dia, no outro dia eu já estava aplicando o meu nome lá para a seleção do doutorado, não dei nem um respiro, assim, já foi de um para outro, direto. E eu até, na época, eu estava considerando ir para a área acadêmica mesmo, eu vou ser professora, né? Só que aí, nesse meio tempo, eu comecei a atender. Bem, assim, incipiente ainda, porque eu consegui bolsa na época, era bolsa integral, não podia ter trabalho com carteira assinada, enfim. Mas aí eu comecei bem quietinha ali com o consultório, pegando um cliente, outro, um paciente ali na parte de reabilitação. E gostei. E falei, é nessa área que eu vou ficar, não vou para a área acadêmica. Fazer o mestrado e o doutorado foi fundamental para formar a pessoa que eu sou hoje. Eu sempre gostei muito de estudar. Acho até que eu acabei fazendo do limão a limonada, porque eu sempre gostei muito de estudar, porque eu sempre fui muito perfeccionista. Então, para eu abrir a boca para falar alguma coisa, eu tinha que ter estudado muito para falar daquilo. E aí, depois de identificar isso, eu comecei a baixar um pouco essa bolinha, né? Para com isso, menina, não seja assim tão perfeccionista. Mas essa minha característica de gostar de estudar me ajudou a ter o conhecimento que eu tenho hoje sobre voz. Né? O mestrado e o doutorado foram excelentes, porque foram 6 anos trabalhando com voz sem parar. Caramba. Estudando voz, escrevendo sobre voz, publicando sobre voz, participando de eventos. Então, querendo ou não, assim, se você for pensar, desde a faculdade eu estou na voz. O que foi acontecendo é que eu fui expandindo. Eu trabalho ainda muito com cantores, canto bem menos, mas agora eu só trabalho com cantores. Mas o canal, essa foi uma mudança grande, para eu sair só da voz e expandir para a comunicação e oratória. Foi o canal. Interessante. Então, hoje, os treinamentos, hoje, o tipo de atendimento que eu faço no individual mesmo, por isso que eu acabo falando até mais clientes do que pacientes. Hoje eu tenho mais clientes do que pacientes. E isso aconteceu em função do canal. Porque foi vindo essa demanda, eu abri o canal pensando assim, quero trazer algumas orientações sobre voz, saúde. Sim. Faço ainda, mas bem menos, mas eu faço análise vocal de cantores, faço uns vídeos, gosto de falar sobre isso, falo da comunicação no cinema, tal, a voz, blá, blá. Bom, o negócio foi expandindo, o pessoal foi criando demanda. Fala mais um pouco sobre a apresentação, sobre como que a gente pode trabalhar a voz para projetar melhor numa palestra. E foi crescendo, Edgar, e crescendo. E hoje eu tenho esses 2 focos muito bem claros aqui. É voz e a comunicação oratória, que eu acabo trabalhando tudo junto. Sim. Né? Porque a voz é um desses parâmetros. E eu estou muito feliz com isso, porque aí eu acabei expandindo e conhecendo pessoas, referências, estou em contato aí com pessoas maravilhosas dessa área da comunicação e isso é algo que me dá um prazer muito grande em fazer. Nossa, dá para perceber de longe. E na voz, o teu principal perfil de cliente são cantores? Atualmente, expandiu isso também. Então, eu tenho cantores, tenho profissionais de voz falada, e aí quando a gente entra nos profissionais de voz falada, é ator, dublador, locutor. Eu, durante muito tempo, dei aula aqui
em São Paulo, numa escola de formação de locutores, era divertidíssimo, adoro, lembranças que eu tenho muito carinho. Fui parar num treinamento lá no Pará, né, por conta disso, foi muito gostoso, é uma experiência que eu não esqueço, que foi muito legal. Só que essa demanda de comunicação, acho que você sentiu um pouco isso também, né, Edgar? Sim. Especialmente de 2020, com a pandemia para cá, as pessoas foram catapultadas. Né? Então, quem não era do digital teve que ser, quem não era muito de se comunicar, de se expressar, precisou. E hoje nós sabemos que a comunicação é a habilidade número um em termos de requisitos para uma vaga de emprego, por exemplo. Pois é. Né? Então, isso tudo fez com que pessoas que não são cantores, dubladores, atores e tudo mais, viessem também procurar esse trabalho. E eu fiquei feliz demais com isso, porque abriu um leque, não por conta do meu trabalho, mas as pessoas estão percebendo que a comunicação é algo que está presente na vida delas. Pois é. Que a comunicação, e aí é mais uma frase que eu gosto de repetir muito, que a comunicação ela é mais do que uma habilidade, ela é um direito. E as pessoas estão começando a perceber que elas querem exercer esse direito. Muito Olha bom que isso. coisa linda lindo que é mesmo. isso. Então hoje, respondendo agora a sua pergunta, fechando aí, né? Eu tenho sim profissionais da voz, esses mais clássicos, mas também tem muita gente que tempos atrás nem diria que é profissional da voz. Eu sou vendedor, eu trabalho numa empresa assim, assim. Eu produzo conteúdo digital. Puxa, mas você é profissional da voz? Você precisa desse instrumento para poder expor o seu serviço, para poder falar sobre, para fechar uma venda, para poder conquistar um cliente. Isso é muito legal. As pessoas estão com mais contato com as suas vozes e a sua comunicação. Estão se apropriando desse lugar, não é o termo correto, mas do seu lugar de fala no que diz respeito à sua área de atuação. Sim. Porque a pessoa pode estar num balcão de uma farmácia, num call center ou num conselho de uma multinacional. Ela está se comunicando. Ela tem o espaço. Ela utiliza o espaço o tempo todo. Eu também atendo muita gente dos mais diversos níveis, né? E é muito legal ver que o vendedor ali do shopping está melhorando a performance dele, os resultados financeiros, obviamente, porque ele está se comunicando melhor, ele está sendo mais assertivo, mais claro, mais carismático, mais empático na comunicação. Assim como semana passada recebi um vídeo de um vice-presidente de uma multinacional dizendo: olha, Edgar, o que eu fiz, dá uma olhada. Sensacional ver o quanto as pessoas estão buscando realmente melhorar isso, mesmo que elas não sejam profissionais da comunicação, como locutores, radialistas, atores e repórteres, elas são comunicadoras no dia a dia, em casa, na rua. Em casa, é isso que eu ia falar. O que eu acho mais legal é que todo esse movimento também fez com que essas pessoas começassem a se olhar e observar como elas estão nessa comunicação no seu âmbito social. Eu com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, com um colaborador da empresa. Isso é muito interessante. Você começar a observar qual que é a sua responsabilidade naquela relação interpessoal. Seja ela pessoal, social, seja ela profissional. Então também, agora que você trouxe em casa, nessa comunicação em casa, me fez lembrar que eu tenho, sim, muitos clientes que acabam vindo e falam: olha, eu preciso ser mais assertivo porque eu não consigo falar com meu filho. A gente não tem uma boa comunicação. Ou, enfim, eu brigo muito com meu marido e eu acho que eu tenho razão, ele acha que ele tem razão, a gente não chega em lugar nenhum. Percebe que tudo isso, gente, é da comunicação. Não tem como não ser. Né? Não tem como não ser. Não tem como não ser. Isso é fantástico, porque impacta vidas de uma forma que a gente talvez originalmente não tinha se proposto quando a gente ingressou nas nossas áreas de atuação, e que a gente começa a ver o reflexo no dia a dia, na qualidade de vida, na autoestima, na autoconfiança, no quanto a pessoa se sente mais pronta, preparada, bonita, né? Porque ela consegue impactar melhor as pessoas com uma comunicação mais assertiva. Ela sabe se portar, a hora que ela tem que escutar, a hora que ela tem que ter presença para
de fato, contribuir com algo, trazer um assunto relevante. Porque a palavra é essa. Embora a gente brinque aqui com a questão da expansão da zona de conforto, tem responsabilidade. Comunicação é um exercício, é um direito, como você diz, mas a gente tem responsabilidade. Né? Eu brinco bastante porque, com uma citação que é famosa no cinema, que é o que o tio do Homem-Aranha diz para ele: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, aprender a se comunicar, aprender a se posicionar, aprender a projetar melhor a tua voz e a respeitar o teu próximo, aquele com quem você está se comunicando, é muito bom, é ótimo, é legal, é prazeroso, mas é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. E para a gente exercer essa responsabilidade, a gente tem que cuidar da nossa máquina, do nosso aparelho fonador, da estrutura com que a gente fala, daquilo que a gente organiza como ideias, da comunicação não verbal, que você trouxe bastante aqui, a linguagem corporal, a variação do tom de voz. A gente tem uma série de nuances aqui que fazem parte desse repertório e que nos permitiria falar aqui a tarde toda sobre isso. Uau! Se deixar, vai. Se deixar, só pedir café e pão de queijo. Pronto. 2 mineiros vão ficar proseando aqui o resto do dia. Muito bem. Camila, antes da gente ir pro bloco final aqui do episódio, que é o Pinga Fogo, como é que as pessoas te acham? As pessoas me acham digitando Cá Me Disse em qualquer lugar que elas quiserem. É muito fácil. Minha rede mais forte é, de fato, o canal no YouTube. Então, Cá Me Disse. Né? Eu tô falando devagarzinho porque outro dia falaram: você é a Carmen? Eu falei: Carmen? Oi? Não, eu sou a Camila. Eu falei: não, é que eu achei que era Carmen Disse. Não, é Cá Me Disse no YouTube, Cá Me Disse no Instagram, Cá Me Disse no Twitter. Tem o meu canal, o meu site, que aí não é Cá Me Disse, é www.camilaloyola.com.br, e ali dá para ver tudo, né? Todos os serviços, todas as redes. Eu tenho também um podcast que ele ainda tá bebezinho, né? Espero que você possa, compromisso público aqui, né? Espero que você possa, já faço convite para você estar também comigo, que é o OiêCast, Oiê, que é o meu bordão, né, no começo dos vídeos. Mas é só digitar Cá Me Disse que vocês me encontram. Que legal, muito bom. Então, vamos lá, sem mais delongas, para o nosso Pinga Fogo. Primeira pergunta que eu te faço é: o que te move a acordar numa segunda-feira fria e chuvosa? Uau. A possibilidade, a oportunidade de preencher uma folha em branco da vida. Uau, profundo isso. Qual o filme que mais te marcou ao longo da vida e por quê? Deve ter vários, eu sei, todo mundo diz isso, mas eu preciso de um. Tá bom, você foi ainda bem mais inteligente. Uma cinéfila como você. Então, isso aí, eu ia dizer isso. Você foi inteligente em colocar essa pergunta no Pinga Fogo, porque senão a gente ia ter que começar a conversa tudo de novo. Eu sou cinéfila assumidíssima, mas eu vou trazer um que é o Cinema Paradiso, que é um filme da década de 80, é um filme que faz uma homenagem ao cinema e é um filme muito bonito, porque é um filme italiano. Conta a história de amizade entre um menino que se apaixonou pelo cinema em função de um amigo, uma amizade que ele fez, que era um senhor, um projetista de uma cidade bem pequenininha, que levava ele para o cinema, ele ficava mostrando os filmes. Então, essa coisa mais nostálgica do cinema e da comunicação também no cinema é algo que me agrada muito nesse filme. Ele é muito bonito. Também tem uma história de amor ali, e o final é um dos finais de filme, não vou falar óbvio, né, para não dar spoiler aqui, mas é um dos finais mais delicados e emocionantes e bonitos que eu já vi no cinema. Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Já é uma recomendação. Já vou assistir. Do Giuseppe Tornatore, diretor, e tem a trilha sonora de um dos compositores de trilha de cinema que eu mais gosto, que é o Ennio Morricone. Uau! Que filmão, eu já quero ver. Vamos lá, e qual livro mais marcou a tua vida e por quê? Olha, eu tenho um livro que eu já li muitas vezes, bem antiguinho, que é o Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Ele é um livro bastante tocante, ele conta a história de um médico, de um rapaz de origem muito simples, que conseguiu se tornar médico, ele conseguiu entrar na elite da sociedade porque ele fez um casamento arranjado. Tá. Mas, para isso, ele teve que abrir mão de família, de alguns ideais humanitários, da pessoa que ele amava de verdade. Então, assim, é um filme muito delicado, eu gosto justamente por isso, porque ele traz algumas reflexões
sobre a nossa vida autêntica. Né? Agora, vou aproveitar o tempinho do Pinga Fogo rapidinho aí. Vai lá, fica à vontade. Porque tem um livro recente, esse é um clássico que eu gosto muito. Mas teve um que eu li recentemente, até eu tenho um grupo de leitura que eu propus esse desafio de leitura para todo mundo gostou, que se chama Flores para Algernon. Nossa, Deus. Você já leu? Não, eu preciso ler. Leia, por Porque favor. alguém leu, uma amiga leu e falou, você precisa ler. Todo mundo precisa ler esse livro. É um exercício para empatia, é um exercício de você refletir sobre tudo que você imaginar. Sobre inteligência, sobre tomada de consciência, sobre você se perceber no outro. Uau. É um livro maravilhoso, mas se prepara o lencinho, aí a caixa de lenço. Me disseram porque isso. é assim, é um livro que você lê muito facilmente. Tem umas questões de metalinguagem ali com a escrita, que é muito interessante pra gente que é da comunicação. Tá. A maneira, não vou contar, mas a maneira como é conduzido esse livro. Mas vai, depois você me conta. Uau, tô arrepiado, que é a segunda pessoa que me recomenda esse livro. Por favor. Muito bom. Clécio, fiz uma pausa aqui só para você colocar aqui na tela de novo, por favor. Obrigado. Voltando em 3, 2, 1. E qual que é o livro que está na sua cabeceira hoje? Hoje tenho 2. Tenho o Mapa de Sal e Estrelas. Não sei falar o nome do autor, porque é um autor internacional com nome difícil. Mas é a história de uma menina síria. Essa história se passa durante a Guerra Civil que teve na Síria em 2011. Um livro bem tocante. E tem uma questão cultural também, com muitos anos atrás. É um livro bem bonito, assim. Esse é um livro mais de literatura, que eu sempre tento manter para não ficar só na leitura de estudo. Mas eu tenho um livro de estudo que eu estou atualmente, que é do Chris Voss, que é o Negocie como se sua vida dependesse disso. Se não me Acho que engano, é isso esse mesmo. o nome, né? Que é um livrão também, um livraço, muito bom. Esses 2 estão na minha cabeceira. Estou indo aos pouquinhos aí para poder degustar bastante cada um deles. Meu Deus, só referência boa. Conta pra gente, Camila, um fato que marcou a sua vida para sempre. Embora você já contou alguns aqui, mas um outro fato que impactou a sua vida, assim, que você possa compartilhar aqui com a gente. Bom, tem vários realmente, mas aqui perguntando de pronto, um fato que foi muito marcante para mim foi o dia em que foi o meu primeiro trabalho como fonoaudióloga. Primeiro. Eu lembro do dia, porque eu era recém-formada, eu estava lá em Marília ainda, e consegui um trabalho numa igreja com um grupo de louvor, com as meninas que cantavam na igreja. Tá. A gente fez um trabalho de preparação vocal e eu me lembro do dia que eu recebi R$400 por um trabalho de um mês. Nem lembro quanto tempo foi. Eu sei que era R$400, porque eu lembro que eu fui com esse dinheiro, comprei um vestido, que eu usei até ficar surrado, e livro. O resto eu gastei com livro, porque eu falei, gente, olha, eu preciso estudar muito mais para poder entrar nessa área de voz. Então isso ficou muito marcante para mim, porque me mostrou que aquilo que eu desejava desde lá de trás era possível fazer. Então, quando eu peguei esse primeiro trabalho dentríssimo da área que eu queria trabalhar, foi algo que me deu uma satisfação tão grande que, se eu pudesse, eu acho que eu colocaria as 4 notinhas de 100 num quadrinho, sabe? Para deixar lá, para eu nunca mais esquecer que aquilo foi fruto do meu trabalho e de uma dedicação que veio muito antes daquele momento ali. E que segue, né? A gente não para nunca. Marcante mesmo, hein? Agora, se você pudesse voltar no tempo e encontrar a Camila Loyola com 20 anos, o que você diria para ela? Não se preocupe tanto, menina. Relaxa. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É isso. Não se preocupe tanto. Boa. Para fechar, o que você quer que as pessoas falem sobre você quando, infelizmente, você não estiver mais aqui? Uau, isso é forte, hein? É. O que eu queria que as pessoas falassem quando eu não estivesse mais aqui. Seguimos juntos. De alguma forma.
Muito bom. Camila, eu não tenho palavras, é um paradoxo isso pra gente, né? Para te agradecer o quanto e dizer o quão gratificante foi receber você aqui. É a primeira vez que a gente se encontra por conta da pandemia, né? Embora a gente já se conheça há algum tempo. Eu conheci inúmeros comunicadores durante a pandemia e alguns eu tô tendo o prazer de conhecer agora, ao vivo e em cores, graças ao Comunica Play. E conhecer você, que é uma referência para mim, é um grande prazer. Muito obrigado pela honra de tê-la aqui no Comunica Play. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso ter essa troca, essa partilha. Muito obrigada. O Comunica Play é um programa semanal que reúne grandes profissionais da comunicação para levar até você histórias que inspiram, lições de vida e, claro, dicas práticas de comunicação para ajudar você a ter mais sucesso na vida com o poder da comunicação. Esta temporada é patrocinada e produzida pela Easy Hack Filmes, uma produtora audiovisual com expertise no mundo corporativo. A Easy Hack produz filmes comerciais, institucionais, cursos online, faz cobertura audiovisual de eventos e produz podcasts como o Comunica Play. Na Easy Hack você conta com uma estrutura fenomenal, além de um time de ponta que garante a qualidade na entrega. Se você deseja produzir um podcast com qualidade profissional e quer começar com o pé direito, entre em contato com a Easy Hack através do Instagram ou WhatsApp.